Estamos ao vivo? Ao vivo. Cadê o povo? Bem-vindo todos para a nossa segunda live, direto aqui do Instituto Diogo Lustosa em Brasília. Semana passada estávamos com o Dr. Rolf Miranda, o professor Rolf Miranda, falando sobre lábios, falando sobre o Secret Lips. E hoje a gente vai falar de full face, o uso do ácido hialurônico e de bioestimuladores. Hoje estou aqui com a doutora Juliane Ghiotti. Oi, gente! E aí? Semana passada ela deu falta. Estava aqui, né? Sentindo minha falta aí na live. Eu vi as perguntas lá, perguntando por mim. E hoje a gente vai falar sobre preenchimento. O assunto é extenso, né? Mas a gente mandem perguntas para a gente poder sanar, né, as perguntas principais de vocês, porque realmente é um tema bem extenso, mas a gente consegue falar algumas coisas bem interessantes para vocês, tenho certeza. Deixar um recado aí para vocês, o vídeo da semana passada, junto com o Dr. Rolf, de lábios, está no nosso canal no YouTube, do Instituto Diogo Lustosa, então quem quiser ver, é só dar um pulinho lá que vocês conseguem rever o nosso vídeo, tá? Então, vamos lá, né, doutora Juliana? Vamos trabalhar? Bora trabalhar? Chega de brincadeira? Então, doutora Juliane Ghiotti, preenchimento facial full face. O que você me diz? O que é? Por que seria interessante? O que é esse conceito, né? Como que é? Explica aí para o pessoal. Pela nossa rotina aqui no Instituto, já que a gente toca várias clínicas aqui, pela especialização, pelos cursos livres, o que a gente vê com relação ao preenchimento full face? A gente consegue reestruturar uma face, têmpora, glabela, testa, até mesmo a testa, a gente consegue, ângulo de mandíbula, nariz, lábio. Então a gente consegue fazer um preenchimento full face total na face do paciente, trazendo um rejuvenescimento, na verdade, estruturando a face desse paciente, né? Isso, então a função do preenchimento facial full face seria uma reestruturação facial, ou seja, você vai fazer um preenchimento facial em várias regiões da face, então até mesmo em uma pitose, uma queda dos tecidos leve, a gente consegue até um lifting volumétrico para essa face. Ou então, não sei se é isso, você me corrige, aquela pessoa que tem um contorno facial, deficiências de volume pontuais em uma outra região, ela poderia ser beneficiada com um melhor contorno, a melhor volumização, a melhor harmonização da face com essa técnica. Agora é interessante que o paciente ele tem que ser avaliado, viu, gente? O full face não é para todos os pacientes, a não ser que você vá nas áreas de sombra e queira reestruturar o paciente, né? Porque você não pode preencher um paciente que ele tem uma bichectomia, ele tem uma lipo de papada. Então o que a gente precisa avaliar são os pontos que a gente precisa levar luz para esse paciente, né? E o que a gente não visualiza muito é têmpora. Estava até brincando com o Diogo agora, o Diogo falou para mim, Ju, você precisa preencher a sua têmpora. E realmente, você olha para o paciente, a gente preocupa muito com essa parte de nariz, lábio, né? Região dos olhos, mas têmpora a gente quase não olha muito. Então isso a gente tem que procurar fazer, que está envolvido no preenchimento full face, né? Legal você falar da têmpora. A têmpora é uma região interessante, né? Está no terço superior da face, está em íntimo contato com a sobrancelha. Quando a gente tem uma esqueletização da têmpora, que é algo que acontece no processo de envelhecimento, algumas pessoas mais, outras menos, ela vai interferir também negativamente na cauda da sobrancelha, no arqueamento da sobrancelha. Então, a gente tem aí já, pensando no terço superior da face, que está ligado com a têmpora e a relação dela com a sobrancelha, com a cauda da sobrancelha, porque esse arqueamento dela é muito importante para a estética da face, deixando a face mais triangular, dando essa projeção lateral, que é muito importante, principalmente nas mulheres, né? O Dr. Rolf pede para vocês falarem da importância de preencher o CK3. Ah, sim, com certeza. Primeiro, o que é o CK3, né? Porque às vezes alguém não sabe o que é o CK3. CK3 é um ponto do MD Codes, né? CK de tique, então seria a região do malar. A gente tem CK1, CK2, CK3, que é abaixo da órbita, né? Lateral ao coxim nasojugal ou nasolabial. Então essa região é muito importante para a estruturação, porque está bem na região central da face. Então essa região, quando tem indicação de estruturação, tem perda de volume,
ela contribui muito positivamente para a órbita, para a calha lacrimal e para o sulco pálpebro malar. Então, uma região, além, logicamente, da atrofia da região anteromedial do malar. E é legal o termo CK3, porque quando eu falo CK3, você já sabe, né, estudando, logicamente, exatamente onde é o ponto. Não fica, é na região anteromedial, no malar, não fica aquela coisa. Então, eu gosto muito do MD Codes em relação à terminologia, né? A regionalização da face, até muito mais do que a técnica em si. É interessante porque traz uma jovialidade e tira muito cansaço do paciente. Geralmente a indicação desse preenchimento CK3 é para o paciente que tem deficiência de maxila. Então, aquele paciente que tem aqui afundado, se você faz o preenchimento, principalmente nesse ponto CK3, você dá uma jovialidade e tira o cansaço dele, né? Excelente. Outro preenchimento também muito utilizado pela gente aqui é dos pontos da sobrancelha para fazer o arqueamento pontual, né, Diogo? Sim. A gente usa muito aqui. Sim. A gente tem que ter o cuidado, né, com a vascularização e inervação, que é muito importante, do supraorbital. Logicamente tem que estar lateral a ele, mas é uma região que, quando bem preenchida, bem estruturada, influencia muito positivamente no olhar do paciente, né? Então é bem interessante. E aí, até puxando, né, Gil, a questão a gente falou já da sobrancelha, da têmpora, são volumizações laterais para a face. Então, inclusive, doutor, aqui, ó, as meninas acabaram de perguntar. Quais os cuidados, né, com os vasos? Sim, bem, primeiramente tem o preenchimento da têmpora, você tem duas formas de fazer. Se você quiser realmente fazer um lifting de todos os tecidos da região, você vai fazer com agulha justa ósseo, que não é a técnica que a gente prefere. A gente prefere fazer no subcutâneo com a cânula. E os cuidados porque próxima a essa região passa a artéria temporal superficial, então a gente tem que ter cuidado na passagem da cânula com muita delicadeza para não romper esse vaso e ter um sangramento, que é algo ruim, vai ficar um roxo, etc. Não é também um bicho de 7 cabeças, mas deve ser evitado. A gente tem que ter um cuidado grande. E outra coisa é o seguinte: a têmpora, ela não pode ser convexa, ela pode ser plana, ela pode ser levemente côncava até, agora nunca convexa. E quando a gente preenche essa região, o malar tende a ficar um pouco mais apagado. Então, normalmente eu faço têmpora com malar quase todas as vezes. Dificilmente eu vou fazer só a têmpora, tá? Justamente porque o malar ele vai ficar um pouco mais apagado, e é uma região extremamente importante, uma das mais importantes, é a região do malar, ou melhor, do arco zigomático aqui. Então, essa região a gente tem que ter o cuidado. Aí, já puxando esse assunto, desculpa já ir atropelando, mas têmpora, sobrancelha, tudo lateral, malar, lateral, ângulo de mandíbula, todas essas projeções são muito importantes para um tipo facial, né, que é o dólico facial. A gente consegue, aquele paciente com face longa, estruturando essas regiões, uma proporção mais harmônica na face, né? E voltando para o preenchimento de têmpora, tem que entrar, fazer o acesso, fazer o pertúrito, entrar com a cânula e descolar, tá? Então, descola todo o tecido e vocês vão separando o material, já vai colocando, distribuindo o ácido hialurônico ali nessa região, para vocês conseguirem uma homogeneidade, né? Para vocês poderem distribuir esse material melhor. Ou então você faz vários vetores, um ao lado do outro, bem coladinho, né? Para distribuir muito bem esse material e não ter aquele material marcando a têmpora, porque é uma região que fica marcada com facilidade quando tem uma esqueletização grande, justamente por conta do pouco tecido nessa região, quando ele se apresenta dessa forma. As meninas estão perguntando aqui com relação à reticulação. O Diogo também, a gente usa uma reticulação alta, sim, mas a gente faz aquele descolamento, faz a sua incisão ali, descola, você entendeu? E faz o depósito do material. Mas a gente usa sim um material mais denso, né, Diogo? Normalmente a gente usa um material com crosslink mais alto, com a viscoelasticidade mais alta, por algumas razões que a gente até falou na aula de lábios, que é maior durabilidade, ele é mais preciso, ele não espalha tanto, ele dá mais volumização com menos quantidade de material. Então, o material é nossa escolha. Agora, tem que saber trabalhar com o material. Se você fizer um plano muito superficial, vai ficar muito marcado, não vai ficar legal. Então, a gente precisa realmente fazer, saber trabalhar com o material.
mas normalmente a gente usa ou o crosslink mais alto da linha de preenchedor ou o segundo mais alto, então a gente sempre está trabalhando com um crosslink um pouco mais alto. Né? Sim. Vocês estão ouvindo um pouquinho de barulho? É porque o prédio está em reforma, viu? Estou perguntando aqui que está vibrando, porque não está vibrando, porque está tendo uma obra aqui em cima. É isso daí. E aí, temos mais alguma pergunta, Tati? Ultra Deep sim, viu, Ariana? Ultra Deep sim, a gente pode usar muito. Ultra Deep a gente gosta bastante, né? Para malar, inclusive para templo, poderia ser o Deep, um pouquinho menos pesado, mas também uso para templo, para o CK3, para a fossa canina, para o ângulo de mandíbula, para o mento. Aí, marionete, sulco nasolabial, os próprios lábios, a gente faz com o Deep, falando da linha da Renova, né? E se fosse, por exemplo, no nariz, usaria o Ultra Deep, que é um material que eu não gosto que, principalmente no nariz, que o material espalhe de forma alguma. Eu quero uma área de luz bem fina, bem marcada e que estruture esse nariz. Então eu quero um crosslink realmente bem alto, mais alto da linha de preferência. Estou perguntando aqui a respeito do preenchimento de arqueamento de sobrancelha. Tem que fazer análise do paciente, da cauda da sobrancelha e a flexibilidade do tecido, entendeu? A elasticidade. Então tem que avaliar o paciente para poder ver a melhor dinâmica, né? Para fazer o preenchimento. E sempre observe a têmpora, porque tem uma inter-relação muito grande. Muitas vezes que tem essa queda da cauda também tem uma necessidade de volumização das têmporas, tá? Então sempre observar essa questão. E aí, Gil, a gente usa agulha, cânula, como é que é essa técnica aí? Conta a gente pra gosta gente. muito de cânula, mais seguro, então assim, menos hematoma, menos edema e mais seguro para o paciente. O pós-operatório melhor. Pós-operatório fica muito melhor. Aqui no Instituto a gente preconiza muito cânula, tá? Então assim, uma coisinha ou outra que a gente faz com agulha aqui. Agulha a gente usa talvez ali num filtro, né? Assim, numa região muito pontual, algo bem, uma região que não tenha grande risco vascular. Aí, quando eu uso agulha, eu gosto de fazer ou tocando no tecido ósseo, no justa-ósseo, ou bem superficial, né? Agora, a verdade seja dita também. Por exemplo, uma quebra de pele ou um skin booster, a gente só consegue fazer com agulha, logicamente, porque a gente tem que trabalhar na derme. A derme na face tem no máximo 2 mm de espessura. Então, se eu faço o pertudo para entrar com a cânula, eu já não estou mais na derme, eu estou no subcutâneo. Então, o preenchimento, quando eu falo em derme, tem que ser feito com agulha. Então, uma quebra na pele, por exemplo, um sulco nasolabial, quando não é um afundamento e sim aquela quebra superficial, eu preciso sim usar agulha, mas 90% ou talvez mais aqui da nossa técnica é feito com microcânulas. Menos traumático, o paciente já sai tranquilo, sem muito edema, sem muito hematoma, né? Pronto aí para, às vezes já para ir, sei lá, para um evento, alguma coisa, né? Então não fica com aqueles muito marcado, né? O paciente não quer sair daqui muito marcado. Doutor, e o procedimento na têmpora com agulha, tipo o MD Codes, ele é indicado ou é indicado com cânulas? Então, aí vai depender. Um paciente muito senil, por exemplo, tem uma esqueletização muito grande, né? Aí você tem que tomar cuidado, porque se tiver muito pouco tecido, você faz no subcutâneo e fica muito marcado. Então, quando você faz justa-ósseo com agulha, você consegue uma projeção do tecido, então seria interessante. Agora, com a agulha justa-ósseo, você vai precisar usar mais material. Toda vez que você vai em profundidade, você precisa aumentar a quantidade de material preenchedor. E você tem a questão da penetração da agulha. Por mais que você saiba ali a anatomia ou vascularização na área, pode ser que você pegue um vasinho, mais uma vez, fique hematoma, edema, todos aqueles probleminhas, né, que a gente está relatando aqui, né. As outras perguntas aí, Tati, que o pessoal já tinha deixado? Estou perguntando um monte aqui. E o estimulador? E o estimulador com preenchimento? A doutora Lê Prudente quer saber se pode fazer uma sessão. Então, como é que é a pergunta? Preenchimento com bioestimulador diluído na mesma sessão, pode? Então, se for em 2 planos teciduais diferentes, até pode. Agora, eu realmente gosto de tratar a pele como um todo, fazendo uma associação de técnicas e usando o bioestimulador diluído, principalmente, mais superficial para o ganho de espessura dérmica. E aí, quando eu quero volumização,
dou prioridade pelo ácido hialurônico, porque tem uma volumização interessante, a reversibilidade, uma série de benefícios que a gente tem usando o ácido hialurônico. O bioestimulador como volumizador pode ser usado, principalmente aí a hidroxiapatita e o Elancê. Já o Sculptra é mais complicado, porque não dá uma volumização imediata, então dá uma volumização tardia, você tem que concentrar o material com a diluição mais baixa, isso pode ter mais intercorrência por concentração de material. Então, quando eu vou para volumização, eu dou preferência, a gente dá preferência aqui no Instituto pela hidroxiapatita, a gente usa muito Diamond, por exemplo. E agora, tem um detalhezinho da hidroxiapatita, né? Como volumizador, costuma dar um pouco mais de edema, tá? Então, é muito importante vocês saberem disso, às vezes medicar previamente, avisar o paciente, porque o pós é um pouco diferente, tá? Tem os ganhos, os benefícios de ter uma melhora da qualidade tecidual, né, na região, porém não tem reversibilidade, como o ácido hialurônico, que a gente tem a hialuronidase, e também dá mais edema, então é um pouquinho diferente. Eu gosto mais do bioestimulador diluído e num plano tecidual mais superficial. Né? Sim. A Tati está perguntando aqui qual que é o limite máximo de seringas. Na verdade, tem que fazer uma análise facial do que você pode fazer esse preenchimento, de quantidade, né? Você tem que olhar o paciente como um todo, né? Tem que ser analisado as áreas que vão ser preenchidas. A gente não tem, assim, uma quantidade certa de preenchimento. Tem já um pessoal falando bastante sobre isso, falando que a quantidade máxima seria de 20 ml numa aplicação. A gente gosta muito aqui de reposicionamento tecidual com fios. Então, se eu preciso de tanto material, mais do que 20 ml, eu prefiro trabalhar previamente com fios, reposicionando o tecido, para depois de algum tempo, aí normalmente uns 2 meses, a gente fazer a volumização pontual, usando menor quantidade de material. Acho que fica mais natural, uso menos quantidade de material preenchedor e consigo, além de tudo, né, porque, por exemplo, a polidioxanona ou a policaprolactona, eu vou ter uma melhora da qualidade tecidual, e o ácido hialurônico, bem verdade, ele faz mais uma atração de água, uma hidratação profunda, do que propriamente uma melhora tecidual da região. Então, eu prefiro associar a gente prefere associar técnicas do que colocar muitas seringas de uma vez no paciente, mais do que 20 ml. Aí eu prefiro associar técnica, fracionar o tratamento. Não acho que não seria o melhor caminho usar mais do que isso. Doutor, quando usar o ácido hialurônico ou o bioestimulador? Muito bem. E aí, Ju? Pode ficar à vontade. Então vamos lá. Eu gosto dos fios. Mas hoje é preenchimento. Preenchimento. Já estão mandando aqui pra mim, ó. Ju, cadê os fios? Calma. Semana que vem. Biothreads, né? A nossa técnica maravilhosa de fios. Mas é só semana que vem. Vamos continuar lá. Então, qual que era a pergunta mesmo? Eu até me perdi. Quando que pode ser utilizado, né, o preenchimento com ácido hialurônico ou com bioestimulador? Então, na verdade, a gente pode usar os dois para volumizar. Logicamente, se eu quero... o bioestimulador tem essa versatilidade, principalmente a hidroxiapatita, de eu poder trabalhar pele, espessura dérmica, qualidade de pele e também volumização, só que ele não tem reversibilidade. Então, nenhum bioestimulador tem reversibilidade, não tem, entre aspas, o antídoto dele, igual tem o ácido hialurônico e a hialuronidase. Então, na nossa técnica, nossa filosofia, a gente gosta de fazer volumização com ácido hialurônico, pode às vezes misturar um pouco com hidroxiapatita, por exemplo, já é um pouco mais avançado, mas você pode, para se beneficiar de algum ganho que a hidroxiapatita possa te dar. Mas também a gente pode fazer aí o uso desse bioestimulador para melhora de pele, e para volumização a gente trabalharia com o ácido hialurônico mesmo, tá? Terá curso de fios em São Paulo? Não, gente. Agora só Brasília aqui no Instituto. Biothreads, que dia? Dia do curso? Eles estão perguntando. 16, 17 de 18 de abril, aqui em Brasília, viu? Quantidade de paciente, a estrutura física. Estamos aguardando você aqui, Fernanda. É isso daí. O que mais? Doutor. Tem idade mínima, doutor, para fazer preenchimento? Não, em tese não, mas
Normalmente a partir dos 18 anos de idade, né, se a gente vai pensar aí em estruturação, melhorar o contorno facial do paciente, se for menos do que isso, até poderia com autorização dos pais, né, tem até na nossa aula de preenchimento tem um artigo de uma adolescente de 14 anos, se eu não me engano, que fez preenchimento da cárie lacrimal porque ela estava sofrendo bullying e o preenchimento foi excelente para a formação dela como pessoa naquela idade mais tenra. Então, foi interessante. Pode ser sim uma idade, mas não é o normal, não é a média. A partir dos 18 anos que seria o mais interessante. Tem mais perguntas? Bom, podemos perguntar aqui quais os pacientes, né, que podem ser submetidos ao preenchimento de full face. Tem uma idade mínima, depende do tecido, o que é recomendado aí para poder começar a fazer full face? Preenchimento full face que a gente estava falando. Ou a gente fazer uma reestruturação facial, pensando que no processo de envelhecimento a gente envelhece em toda a face, então tem uma reabsorção óssea na face inteira, tem uma reabsorção, tem uma atrofia muscular com algumas regiões de hipertrofia, principalmente nos músculos depressores, os músculos em volta dos lábios. A gente ainda tem uma perda de espessura dérmica, então tudo isso daí a gente vai perdendo volume em várias regiões que tem que ser repostas. Então, no processo de uma pessoa que tem uma idade, mais idade, então a gente pode pensar em um full face, ou se a gente quer melhorar o contorno facial como um todo, em diferentes regiões, em todas as regiões da face. Agora, logicamente, no processo de envelhecimento a gente não é só perda de volume, em algumas regiões a gente ganha volume, como a gente sempre fala nas aulas, o coxim, por exemplo, nasjugal, o jaws, a papada, são regiões que a gente não vai colocar volume, porque naturalmente, normalmente, ela já sofre um processo de hipertrofia e não de atrofia. Então, ou para melhora dos contornos faciais em diferentes regiões, ou para devolver o volume perdido ao longo da idade. Né? A doutora Rogéria está perguntando aqui de fazer um preenchimento de têmpora, justa óssea com hidroxapatita. Nós não fazemos, eu acho que não vale a pena o risco porque ainda não tem um antídoto certo. Vai que você comete um erro, alguma coisa e dá um edema maior, eu acho que fica desconfortável para o paciente. Então é melhor fazer com ácido hialurônico ou fazer ele mais diluído, né? Faz ele bem mais diluído. Paciente jovem normalmente nunca fez um preenchimento. Opte normalmente pelo ácido hialurônico. Ele nunca viu essa volumização, vai que ele não gosta. Aí você fez um full face todo com hidroxapatita e falou, doutor, não gostei. E agora? Vai ficar mais complicado para remover. Então, primeira aplicação, paciente, e normalmente um paciente mais jovem, eu opto por usar o ácido hialurônico. Agora, o paciente já fez algumas vezes, já um paciente que tem uma flacidez de pele, precisa de uma melhora da qualidade tecidual, aí eu posso optar sim por um bioestimulador, que aí eu vou ter os ganhos, os benefícios do bioestimulador. Né? Farmacêuticos estéticos podem fazer cursos com a gente? Graduados, sim. Podem. Sim. Sim. Estão convidados. Na verdade, todos da saúde estética que podem fazer, pelos seus respectivos conselhos, os injetáveis, né, os preenchedores. Então, os farmacêuticos, os biomédicos e os cirurgiões dentistas, acho que são esses, né? Sim. Doutor. Agora, não, doutor, ele não falou que o meu conselho acabou de aprovar. Se o seu conselho aprova, você pode sim fazer curso com a gente, sem problema nenhum. Estão pedindo para falar um pouquinho mais sobre preenchimento de nasogeniano. Então, preenchimento nasogeniano, bem interessante. Bem, esse preenchimento ele era muito realizado antigamente, né? Ou seja, quando a gente tem uma pitose, uma queda dos tecidos, vai aprofundando normalmente essa região, não só pela pitose, como pela hipertrofia desse coxim, como pela perda óssea nessa região aqui de fossa canina, ao lado da abertura piriforme. Então, essa região vai sofrendo sim um aprofundamento. A gente pode fazer um preenchimento nessa região, só que seria muito mais inteligente, mais uma vez, a gente ir para o full face ou associando também com fios, porque eu vou reestruturando o malar até o CK3 e esse sulco já vai melhorando. Logicamente que não vai ficar perfeito se tem um afundamento, né, um aprofundamento muito grande
dessa região. Aí sim a gente pode lançar a mão de um preenchimento nessa região de fossa canina, em profundidade, né, para a gente reestruturar essa perda óssea que teve lá em profundidade, obviamente. E também, como eu falei, a gente pode trabalhar quando tem uma quebra de pele e isso incomoda o paciente, aí eu preciso usar a agulha, um preenchedor com crosslink mais baixo, para não ficar uma cobrinha marcando ali na região. E às vezes eu até posso usar com cânula se tiver um aprofundamento muito grande. Outra coisa que a gente gosta muito para essa região é da subincisão e do uso de fios PDO lisos, né? Então a gente consegue sim harmonizar essa região usando pouco material preenchedor, pensando em reestruturação, fios de tração e também subincisão e fios PDO nessa região. Então aí a gente não fica tão dependente de tanto material preenchedor. E pessoal, vocês têm que entender, porque o paciente bate muito na tecla do bigode chinês. O bigode chinês, algum sulco a gente tem que ter. A gente não quer uma face toda arredondada, sem nada de sulco, que às vezes ainda tem um pouquinho de sulco. Isso é naturalidade, né? Não é natural não ter nada de sulco. Então a gente tem que falar isso para o paciente, tem que ter esse olhar treinado para a gente saber o que é bonito ou não. E a gente mesmo não gosta, né, Ju, de deixar totalmente sem sulco. Não é algo normalmente natural. A Yasmin está perguntando como chegar ao CK3 com cânula e agulha. Tem algum ponto de referência para poder atingir o CK3? Sim. Quer falar? Pode falar. No CK3 a gente tem que observar algumas coisas, né? Eu gosto de circular a região da órbita, eu gosto de circular a região do coxim nasojugal que eu não quero preencher, e eu também gosto de marcar a região do malar, que o CK3 seria como uma continuidade do arco zigomático, indo para a região anteromedial do malar, que é o CK3. Então, normalmente essa região pode formar até um triângulo aqui, que a gente vai preenchendo ou em profundidade, justa óssea, né? Ou não justa óssea, ali no subcutâneo um pouco mais profundo, e estruturando essa região. É muito comum. Então, quando você vai marcando onde não é para preencher, fica mais fácil de saber onde tem que preencher. Então, eu gosto sempre de fazer uma elipse aqui nesse coxinho que eu não quero preencher, circula a órbita, e eu venho abaixo dela, faço um pertuito, e vou preenchendo em microbolos em várias regiões, estruturando tanto a região de malar, né, abaixo da órbita, como indo também para a órbita. E é logicamente que na órbita a gente tem que usar pouco material, a região da órbita é uma das que mais dá uma intercorrência, né, dá um edema intermitente etípico, então a gente precisa ter muita cautela com a quantidade de material preenchedor nessa área, né, Ju? Na região lateral de mento, região de absorção, preenche ou bioestimula? A doutora Ariana Suassuna quer saber. Com certeza preenche, não, você poderia preencher com bioestimulador também, mas essa região tem duas características muito importantes. Primeiro, tem pouco tecido. Você que está em casa, pinça o tecido aqui para você ver. Tem pouco tecido nessa região. E tem uma ação muscular, depressor do ângulo, platismo vindo para cá. Então, uma região de alta atividade muscular associada a pouco volume tecidual. Ou seja, muito ruim para um bioestimulador. Essa região é mais interessante você trabalhar com o ácido hialurônico para evitar nódulos nessa região, né, Ju? O Rafael está perguntando aqui a respeito da melhor forma de tratamento do coxim nasojugal. Melhor forma de tratamento é, ou a gente faz, geralmente a gente faz a lipo, que a gente consegue fazer essa lipo aqui, tá? A lipo de gordura, ou reposicionamento de tecido através dos fios faciais. Tá, Rafa? Então não perca Biothreads, hein? Tô avisando vocês. Você pode fazer aspirando, que é essa região um pouco mais perigosa, né? Mas também você pode usar aí ou ácido oxicólico ou desoxicolato, né? Com a técnica similar à papada, lembrando que isso é off-label. Tem várias técnicas na face para você fazer essa redução de volume com enzima, porém, se você olhar na bula do produto, ele está designado para papada. A gente faz com muito sucesso, né, off-label, e funciona super bem. Agora é só para vocês saberem que realmente o produto é designado mais para papada. Né? O tipo de intercorrência mais comum aqui é olheira, né? Olheira, que é o etípe, famoso etípe. A outra questão são os lábios, porque lábio talvez seja a região mais difícil de preencher. Tem uma anatomia toda peculiar,
dá muito edema. Então, ainda mais se você usa agulha, vai começando a dar edema, você vai se perdendo. Então, uma região que a gente vê algumas intercorrências de uma pequena assimetria, um edema um pouco maior, uma pequena desproporção, mas coisas que são muito evitáveis. Até uma coisa, né, que a gente vê muito, né, Jô? A pessoa esquece de falar para o paciente voltar para dar uma massageada, aí está com algumas regiões endurecidas, que uma simples massagem já é o suficiente para a gente resolver o caso. Agora, essa massagem idealmente feita pelo profissional, para ele colocar exatamente, né, manipular o produto para as regiões do lábio específicas. O paciente ele não vai ter, normalmente, essa destreza para saber para onde ele deve massagear. Mas eu diria aí, né, Ju, que os lábios e a região dos olhos, a gente está esquecendo a região importante. Nariz, né? Nariz, mas nariz não dá tanto. Não dá tanta intercorrência aqui, porque a gente trabalha com cânula e muita cautela, né? Pouca quantidade, velocidade lenta de injeção, né? Ver se tem espaço nesse nariz para ser preenchido, porque se não tiver espaço, às vezes é uma contraindicação. Paciente que já fez cirurgia plástica no nariz tem o tecido mais fibrosado, a vascularização também está alterada, então também seria uma contraindicação relativa. Então, assim, tem que ter cautela e nessa região, principalmente, se tiver uma compressão vascular, uma injeção intravascular, que é mais raro, mas pode acontecer, pode ser desastroso, né? Sim. Então a gente tem que ter muita cautela na região do nariz e na glabela também. São duas regiões que têm uma vascularização muito importante, a artéria oftalmo, processamos supraorbitário, supratroclear, tem infratroclear, então dorsal nasal, então todos esses ramos têm anastomoses, então a gente tem que ter muita cautela no nariz e na glabela, tá, pessoal? Com quantos dias fazemos as reavaliações, né, dos pacientes? Preenchimento 7 dias, toxina com 15 dias, tá? E fios também com 7 dias. A doutora Bárbara Oliveira quer saber se tem algum protocolo medicamentoso pré-preenchimento. Então, depende muito. O paciente tem problema cardíaco, é um cardiopata, paciente, como é que foi a biossegurança ali durante o ato operatório, né? O paciente ele já tem algum problema pré-existente, um problema sistêmico. Então, assim, quantos ml você usou, quantas regiões você preencheu, que região você preencheu. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para saber se eu vou precisar medicar com antibiótico, antibiótico terapia preventiva ou terapêutica, ou mesmo profilática, né? Dá uma dose bem grande de ataque, não administra mais porque não tem área cruenta nesse procedimento. Então, vai depender muito, né? Então, nem sempre a gente dá antibiótico antes, mas muitas vezes a gente passa antibiótico, sim, quando a gente vai ver que é um caso maior, vai ter mais manipulação, aí sim a gente pode passar um problema sistêmico pré-existente que leve a gente a usar esse medicamento, antibiótico. Sim. Gente, eu estou sorrindo aqui porque a gente está recebendo um monte de mensagem de carinho, ó. Ali, os ex-alunos estão todos aqui, ó. Todo mundo Todos aqui. os alunos aí tem um oi aí pra gente ver se a gente tem bastante gente que passou já aqui com a gente. Obrigado pelo carinho, viu, pessoal? Doutor, faz um resumo pra gente do que vai ser abordado nesse curso. Maravilhoso. Então, fala aí, Ju, que eu tô falando demais. Não, pode falar, que eu estou adorando meus meninos aqui. Pode Só falar. eu tô trabalhando. Vai ser abordado toda a parte da face, sobrancelha, têmpora, nariz, lábio, ângulo de mandíbula, malar, C3. Nós vamos reestruturar uma face toda aqui. A gente podia fazer uma coisa diferente. Vem cá. Vamos fazer uma coisa, vamos brincar aqui com os meninos. Quer que eu saia aqui? Melhor. Pode? Não? Pode não. Então vem cá. Vamos brincar aqui com os meninos. Olha só. Olha que interessante. Muito bonito, pode olhar lá. Bonita, tá vendo? Então, o que eu preciso fazer nessa face quando eu faço uma análise facial? Ela precisa fazer uma bichectomia. E nós vamos preencher dela também têmpora. Vira ela de lado para a gente visualizar. Vamos preencher têmpora. Nós vamos preencher a sobrancelha dela para dar um melhor arqueamento, tá vendo? Nós podemos fazer o CK3 dela, tá? A gente acha ele aqui.
Nós podemos fazer o nariz, olha que interessante ela de lado. Ela tem o nariz empinado, mas olha o dorso como ele está. Então, o lábio ela pode ser preenchida também, olha a comissura no lado dela. Quando você coloca ela de lado, está um pouco caída. Então, a gente pode fazer o secret lips, né? Sim. Chique demais. Né, Rof? Bota aí. Olha só que interessante a projeção do Deficiência de lábio. mento, né? Ela tem deficiência de mento. A gente pode projetar esse mento deixando esse rosto mais forte. E fazer um ângulo de mandíbula. Coloca ela de frente de novo. Olha como ela tem um padrão mais dólico, uma Sim. face mais longa. Então, se a gente estrutura têmpora, malar e ângulo de mandíbula, a gente já dá um equilíbrio muito maior para essa face. Ó, essa é uma palhinha para você. Aí. Não saímos ainda, não vou embora. Não, estamos aqui. Volta lá pro seu lugar, Juliana. Mesmo? É. Então, bom ali. Vamos lá, o que mais? Tem mais perguntas? Como é que tá nosso tempo aí? Tá se esgotando? Tá se esgotando, doutor. Sim, Vamos então, falar pessoal. do próximo curso, Biothreads. Estão Sim. perguntando a respeito do curso de rino, tá? Aqui, depois vocês respondem aí. Muita pergunta. Então, bem, alguns recados aí. Então, o link da nossa live passada tá no YouTube, tá? Outra coisa, próxima live semana que vem não vai ser quinta, vai ser quarta-feira. Quarta-feira, Biothreads, gente. Biothreads vai ser muito legal. O que mais aí nos recados, Tati? Então a gente tem aí mais a questão do... A gente vai deixar o link aí, tem um Linktree, que tem todos os nossos contatos de curso, Facebook, o site, para quem tiver interesse, né? O que mais aí, Tati? E para paciente modelo também, né? Caso tenha interesse em fazer algum procedimento, pode acessar esse link que será disponibilizado agora e agendar a avaliação para conhecer aqui o nosso trabalho e vir fazer também o preenchimento. É isso daí. Pacientes modelos, só deixar o contato no direct pra gente ou acessar nossas páginas. Tem inúmeros contatos possíveis aí, vários canais de comunicação para vocês entrarem em contato. Vocês podem deixar o WhatsApp aí de vocês, né? Para elas entrarem em contato, os pacientes tiverem vontade de fazer um procedimento, aumento de lábio, melhorar o nariz, estruturar a face, um full face, fazer bioestimulador para melhorar a qualidade de pele. Então, aí a gente vai fazer no curso, né? Então, a gente precisa dos pacientes aí, aguardamos todos vocês, pacientes, nossos alunos também, todo mundo que já está matriculado, que é bastante gente, né? Gente de todo o Brasil vai vir para o curso, a gente está bem satisfeito. E é isso, né, Ju? Muito obrigada pelo carinho. Tem um monte de gente mandando mensagem aqui, não dá para responder todo mundo. Ah, vai ficar gravado, né, Tati? Sim. Vai. Vai ficar gravado. Finalizando, ela já vai salvar ali e vai ficar no nosso canal do YouTube. Daqui a alguns dias já está lá. Diogo, pamonha doce de sal ou a moda? Olha, Todas! Não, Hugo, deixa eu todas. responder. Não, é doce com queijo ou sal com pimenta e linguiça. E 10 pro Diogo e 10 para mim. Não tem pressa, não. Não traz pouco, não. Aguardamos vocês aqui no curso de preenchimento. 12, 13 e 14 de março, o nosso preenchimento. Face. Nosso curso Full Face, uso de ácido hialurônico e bioestimuladores, tá? Não Então a gente fiquem vai... fora. A gente vai fazer esse curso, são 3 dias muito intensos, o negócio roda bem legal aqui, o pessoal fica bem satisfeito. E eu A queria gente vai pedir para os abordar- meninos que já foram alunos aqui que fizessem um comentário agora, para quem não conhece, porque nós estamos com poucas vagas, né, Tati? Tati está dando uma pressão aqui. Para falar a respeito da estrutura. A estrutura é excelente. Aqui é uma casa maravilhosa, com muitos pacientes. Auxiliares muito competentes. Então, assim, aqui vocês vão sair realmente fazendo e vai fazer a diferença muito grande no consultório de vocês. Então, não fique preocupado no valor do curso. Vocês têm que ficar preocupados no que vocês vão ganhar a partir desse curso. E o ganho é muito grande, né? Eu sempre falo que o preenchimento facial é o arroz com feijão mesmo na harmonização, além dos fios, né, Ju? Não Só fala falo- isso dos seus filhos. Mas preenchimento é importantíssimo, o retorno é muito rápido, né? Então
E fizeram até uma pergunta hoje para mim, uma aluna, eu estou começando agora na harmonização facial, eu posso fazer esse curso? Pode sim, logicamente que você vai ganhar uma curva de aprendizado. Quem já tem uma curva de aprendizado vai aumentar a sua curva de aprendizado, como em qualquer outra área da odontologia ou da saúde estética. Então pode sim para quem já faz preenchimento, já faz harmonização, ou para quem está começando agora, porque os dois nichos aí vão ser muito beneficiados com o curso. Né? Não tem que ter medo não, gente. Vai para dentro, começar a fazer mesmo. O paciente tem muito, acho que vai ser um nicho que não vai acabar nunca, porque o paciente ele prefere cuidar da parte estética, então assim, a preferência maior dele é essa, né? Então, façam esse investimento, que o retorno é garantidíssimo. Tá? Mude a energia do seu consultório, faça a parte estética de harmonização e estaremos aguardando todos, né, Diogo? É isso aí. Muito bem, doutora. Né? Então, finalizando a nossa segunda live, muito obrigado pelo carinho de todos. A gente recebeu um monte de mensagem, compartilhamentos dos nossos vídeos chamando para essa live. A gente ficou bastante feliz, né, com carinho. E nos vemos aí na semana que vem. Não se esqueçam, vai ser na quarta e não na quinta, às 20 horas novamente, sobre Biothreads, fios faciais, a nossa técnica exclusiva, vocês vão adorar. Gente, resultado Beijo imediato e fabuloso, viu? Né, Ju? Olha aqui, gente, olha aqui. Olha, apesar que eu nasci assim, né? Mas olha, deu uma melhorada muito grande. Olha aqui, gente. Biothreads, viu? Grave esse nome, esparrame esse nome para o Brasil inteiro. Porque isso daí vai ser a onda do momento agora para todas as pacientes. O paciente hoje já está procurando Biothreads, porque já está vendo o resultado. Eu fiz, amei meu resultado. É um resultado duradouro para o paciente quer isso, né? Então, nesse curso nós vamos falar tudo para vocês, tudo. E o melhor curso do Brasil de fio, gente, é aqui, viu? Não é por nada não, mas é aqui, tá? Aguardo vocês. Beijo. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Prontinho. Salva. Cadê a opção salvar? Pode vir aqui, cadê? Salva. Tem certeza que deseja? Não, mas só aparece isso, ó. Encerrar e cancelar.